Estamos de volta aqui direto da redação do portal Sou Notícia para concluir a nossa etapa de rodada de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito a Itabirito, e a gente está recebendo agora Volney de Oliveira. Volney, que vou fazer sua ficha. Boa noite, Volney, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Vou fazer sua ficha, você me confirma as informações para te apresentar para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Tem 50 anos, Sim. É solteiro, não tem filhos, mora no bairro Dona Luizinha, em Itabirito. Iniciou sua atuação pública municipal em 1990 na Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora de Fátima. Foi coordenador da Divisão de Saúde Bucal e diretor de Planejamento Estratégico e Gestão da Secretaria de Saúde. Em 2012 foi eleito vice-prefeito de Itabirito ao lado de Alex Salvador e atuou também como secretário municipal de saúde até março de 2016 e agora é candidato à reeleição. Certíssimo. Certinho? Certinho. Então, a partir desse momento, nós vamos ter 15 minutos de bate-papo, de entrevista, de conversa para conhecer suas propostas e o tempo começa a ser cronometrado a partir da primeira pergunta. Beleza? Beleza. Volney, por que você aceitou ser candidato agora novamente à reeleição na chapa de Alex Salvador? O que foi que te motivou a aceitar o convite e entrar nessa candidatura? Olha, porque na verdade deu certo, né? A gente fez um trabalho muito bacana, um trabalho muito abrangente na cidade toda, e como deu certo, um grupo muito bacana, um grupo muito responsável, as ações foram implementadas frente ao que nós encontramos, deram resultados extremamente positivos para a cidade inteira, então não tinha por que não dar sequência com essa mesma chapa à candidatura de 2016. Agora me conta, muitas pessoas veem a figura do vice-prefeito como uma figura decorativa no governo, até durante a candidatura. Na sua visão, qual é o papel que você pretende ou continuar exercendo ou exercer se eleito vice-prefeito novamente? Na verdade, eu acho até muito interessante ter essa possibilidade que nós estamos tendo aqui hoje de se falar sobre os vices com os vices, né? Nós estamos, até agradeço essa oportunidade ao site, porque é de extrema responsabilidade saber quem são os vices. Veja o papel que o país passa agora. Quem comanda o país é um vice. Então nós temos que ter consciência de quem são os nossos vices, quais são os interesses deles, quais são os engajamentos deles, para a gente não correr risco, né? Então eu resolvi aceitar exatamente por isso. Eu não me enquadro nesse feitio decorativo. Eu sou um cara muito dinâmico, eu sou muito centrado, eu sou muito tímido, por incrível que pareça, eu sou muito dinâmico, eu sou muito inquieto. Então eu jamais me enquadraria numa figura decorativa, né? Eu abracei a pasta da saúde, porque a minha especialidade dentro da saúde é a saúde pública e gestão de rede de atenção à saúde, então tem tudo a ver com a saúde pública. E o vice tem um papel grande de um grande costurador da política. Além de ter que ter um sinergismo muito grande, tem que ter uma concordância muito grande com o prefeito, porque o trabalho tem que ser conjunto, porque senão um vai para um lado, outro vai para o outro, a cidade não caminha. Então o vice tem que ser um tremendo parceiro do prefeito, e aí sim as coisas caminham para frente. Além disso, além de dar esse suporte para o prefeito, o vice tem que ser um articulador. Ele tem que ser aquele que faz os movimentos, as costuras, junto com as secretarias afins, e com todas as secretarias, na verdade, né? Então é importante ter esse vice que ele seja dinâmico. O vice figurativo é assim, a gente está em 2015, não dá para a gente, 2016, né? Não dá para a gente achar que as figuras são sempre as mesmas, pelo contrário, elas têm que ser dinâmicas. Não dá para achar que ser vice é um bico, né? Pelo contrário, eu dediquei minha vida, eu parei com os meus projetos pessoais e profissionais, deixei de ser dentista praticamente, atendo 1 ou 2 pacientes por mês que toleram a minha ausência, esperam a minha disponibilidade, parei com a minha carreira artística, estava com o pezinho na televisão, então assim, porque eu percebi que a seriedade é tremenda, então não dá para a gente brincar de ser vice-prefeito, a gente tem que ser vice-prefeito full time, o tempo inteiro. Agora me conta, como que você até tocou nesse ponto na sua explicação, como é a sua relação com o candidato a prefeito Alex Salvador? Qual é essa relação de parceria? É muito boa, Matheus, muito boa, a gente se respeita profundamente. O Alex, eu entendo que a hierarquia, quando ela é bem construída, ela funciona, ela é produtiva, então eu entendo que o Alex ele é o prefeito, eu jamais vou tentar minar o Alex para ter o cargo dele, não tem essa lógica no nosso governo. A nossa lógica é de trabalhar em prol da cidade e existe um extremo respeito entre nós dois, uma amizade que a gente conseguiu construir nesse pouco tempo de convivência, porque a gente tem sempre o mesmo objetivo. Tem divergência, é claro, isso é óbvio, né? São duas cabeças pensantes,
mas a gente chega num acordo, mas sempre pautado pelo respeito e pelo objetivo comum, trabalhar em prol do avanço da cidade. Se reeleito, qual área ganha um olhar especial do Volney enquanto vice-prefeito? Você contou que até março de 2016 exerceu e eu te apresentei como secretário de saúde. Continua sendo a saúde ou tem uma área que ganha um olhar especial? Olha só, na verdade, a minha praia de atuação é a saúde. A minha formação é na saúde. A minha especialização é na saúde pública. Então não tem por que eu não atuar, vou continuar atuando. Mas esse olhar do Volney, né? Agora o olhar do vice-prefeito, o olhar do prefeito não é exclusivamente a saúde. A gente não tem como avançar se não tiver muito imbuído do desenvolvimento econômico. Esse sim é o ponto crucial, trazer empresas, continuar trazendo empresas para cá, diversificar a economia do município, que ela não pode ficar embasada somente na mineração, porque ela acaba. A gente tem vários exemplos de vários municípios aí que se deram mal, trazer empresas para cá e principalmente ter a dignidade, imagina de ter o emprego garantido para o cidadão, muita gritância, porque imagina só, a questão do emprego, ela não traz somente a questão da sobrevivência, né? Tem a questão da dignidade, imagina um pai de família, uma mãe de família, qualquer pessoa que seja responsável por qualquer núcleo familiar, aquela pessoa que perde a possibilidade do sustento, ela fica automaticamente... perde aquele orgulho de ser a pessoa que leva a família adiante. Então, é fundamental para manter a dignidade das pessoas. Então, o nosso foco nesse segundo momento dessa gestão vai ser o desenvolvimento econômico, principalmente em relação aos empregos. Se reeleitos, o que você considera, vamos dizer, vocês já estão no governo, mas se considerar a reeleição, a partir de janeiro de 2017, uma prioridade máxima do governo, o que vocês estão colocando como prioridade? É exatamente isso. É exatamente o desenvolvimento econômico. Não tem como a gente ter uma política pública, ou de saúde, ou de assistência social, ou de educação. Você não tem recurso, não tem dinheiro, você não faz um município caminhar, você não tem recurso no caixa da prefeitura. A gente tem que ter dinheiro, tem que fazer essa roda girar de forma que a gente tenha sustentação para isso. Você pode ter milhões de ideias, mas se você não tem como efetuar, concretizar aquelas ideias com recurso, não adianta, aí fica só no imaginário. Então, de fato, a preocupação do nosso governo, nesse segundo mandato, se Deus quiser, vai ser com o desenvolvimento econômico da cidade. Analisando as áreas de atuação da Prefeitura como um todo e a cidade como um todo, o serviço da qual a Prefeitura é responsável por gerir e entregar à população, qual a sua nota de 0 a 10 nesse momento, considerando a data de hoje, e me explica o porquê da sua nota? 0 a 10? Eu vou dar 10, logicamente. Por quê? Porque a gente pegou a cidade de uma forma, não estou falando de governo anterior, estou falando de que nós encontramos, de uma forma muito diferente do que nós imaginávamos, de uma forma bem negativa, vamos dizer assim. A gente imaginava uma coisa, estava muito aquém que a gente achou que ia encontrar. Então, o nosso trabalho foi extremamente pesado para poder organizar a cidade, para colocar ela para frente. Além de pegar uma crise que ela reduziu os nossos cofres em quase 50% da arrecadação. E a gente não deixou cair no serviço. Então, a gente tem se adaptado à crise, foi um movimento importantíssimo na Prefeitura, né? E eu acho que em cima disso, nós que tivemos essas adversidades todas, como nós pegamos o que nós passamos e ainda estamos vivendo, eu só posso dar 10. Tem muita coisa para poder fazer. A gente não é inocente a ponto de achar que a população não está vendo. A gente também vê que tem que melhorar, a gente sabe que tem que melhorar. Mas, perante a sua pergunta, que nós encontramos, eu acho que a nossa equipe, o nosso governo está numa nota 10 e as pessoas reconhecem isso também, tanto que foi feito, que elas não retornam isso no nosso contato dia a dia com elas. E vamos falar então de proposta dentro do plano de governo, vamos falar da área de atuação da Prefeitura, dentro do projeto social, do trabalho social. O que você, enquanto vice-prefeito, com Alex e o corpo técnico pretende executar na área social? Na área social, na verdade, a gente entende que tudo que a gente faz, na verdade, esbarra no social de certa forma, né? A educação esbarra no social, a saúde esbarra no social, o emprego esbarra no social, mas especificamente do social, a gente vai manter as nossas ações que já são mantidas, a doação do kit gestante, a doação do aluguel temporário, as cestas básicas, isso não vai ser interrompido. Nós vamos construir mais um CRAS na região do Nossa Senhora de Fátima, né? Nós vamos reformar o nosso CRAS lá no Pagadelmo e vamos criar uma equipe volante para poder circular
ajudar a zona rural para poder ter uma assistência também às famílias carentes. E no esporte? No esporte, a grande obra do esporte vai ser o estádio municipal, que é uma solicitação da população antiga já, além de construirmos mais 2 ginásios na região do São José e o outro, me parece, na região da Vila Gonçalo, né? E além de continuar fomentando as escolinhas esportivas, que é onde cria a base do esporte amador e esporte profissional adulto. Então, é fundamental a gente conseguiu verificar isso aí dentro da possibilidade desses imensos vários prêmios que a gente conseguiu vencer aí ultimamente, né? Com vôlei, ginástica olímpica, trampolim, jiu-jitsu, taekwondo, e vamos fazer também uma pista de skate mais central para poder ter uma outra forma de abrangência. A pista atual é uma pista muito rápida, vamos fazer uma pista mais longa que as pessoas com menos experiência conseguem utilizar também. Tá, proposta para as mulheres. Mulheres, olha só, é muito amplo, né, isso aí. A gente vai criar uma diretoria de direitos humanos, até então não tem na cidade, para poder abranger vários tipos de direitos, né? A abrangência na mulher, a abrangência na juventude, enfim, no idoso. Mas na mulher nós vamos manter, né? Já existem algumas coisas na cidade. Por exemplo, existe o amparo à mulher vítima de violência, tanto pelo CRAS, porque no CREAS, aliás, o CREAS tem a questão do advogado que luta pelo direito, da denúncia, dá suporte para ela, o acolhimento em um outro lugar quando é preciso, já foi feito isso na cidade, a assistência quando a mulher é vítima de violência ou sexual, a questão da assistência médica, o tratamento dela é feito em Tabirito, com os antirretrovirais, com assistência do infectologista, tudo isso já existe no município, já foi criado. Isso vai ser mantido e ampliado. E dentro da diretoria de direitos humanos, ouvir a mulher o que é, melhorar o acesso dela aos empregos, enfim, a mulher ocupar de fato na sociedade aquele lugar que ela deseja ocupar, né? Isso é importante de frisar. Tá, a gente está com um tempo um pouco mais corrido, então eu vou te perguntar então das propostas, como ainda dá tempo de jovens para jovens e idosos, se você conseguir. Olha só, dos jovens a gente vai criar, dentro da diretoria de direitos humanos, nós vamos criar também uma coordenação da juventude. Só que na verdade a gente vai criar essa coordenação para poder ouvir a juventude. Não dá para a gente criar uma proposta de cima para baixo, se não contemplar os anseios da juventude. Então, o nosso trunfo principal nisso aí é dialogar, é conversar. Claro, a gente vai construir pista de skate, vai estimular o esporte, vai estimular a busca do primeiro emprego, claro que é isso. Mas ouvir o que essa população específica demanda, que é muito específica. A juventude é um período da vida muito curto, mas extremamente definidor. Então a gente tem que ter esse rumo dado por quem está naquela faixa etária. Claro que a orientação de alguns técnicos é fundamental, para a gente não perder o rumo da história, mas tem que ouvir aquele diretamente envolvido com a política pública. E do idoso, a gente vai criar também voltado, né, a diretoria, tudo voltado para o direito desses grupos específicos. Mas o idoso, nós vamos criar um centro de dia de convivência com o idoso, né, vai funcionar de uma certa forma semelhante a uma creche. Ele fica o dia inteiro naquele local, tem os critérios disso aí, né? Existem alguns municípios já, está tudo bem elaborado, mas tem alguns critérios que preenchem para ter o acesso a esse grupo. Ele fica daqui durante o dia, vai ser medicado, ele vai ser assistido por profissionais especializados e tal, e à noite ele volta para a casa dele, no dia seguinte ele volta de novo, como uma creche. E vamos criar também um kit segurança para evitar quedas em casa. Então também vai ter um cadastro para isso, para saber qual é a população idosa que vai ter acesso a isso, mas são kits para evitar queda no banheiro, queda por escuridão, então a gente está também com esse kit elaborado já para cidadão idoso. Bom, a coligação Itaberito do Povo, que apoia a candidatura de Orlando Caldeira e Hélio da Mata, entrou com uma ação de pedido de impugnação da candidatura de Alex Salvador, e aí eu quero saber a sua opinião, até que ponto é válido a interferência da política na justiça. Eu acho que é mais uma forma de tapetão, né? Assim, eu acho que eu acho muito infeliz essa ação. É muito fácil entender, eu vou explicar. Teve essa interpretação, do meu ponto de vista, equivocada pelo nosso juiz, mas tanto que teve uma aprovação da nossa promotoria. Mas é o seguinte, o Alex concorreu à eleição a vereador em 2008. Ele foi eleito vereador em 2008. Como teve a ausência do prefeito e do vice, ele obrigatoriamente
teve que assumir a prefeitura por uma sequência lógica, que é assume o presidente da Câmara. Ele era o presidente da Câmara em 2009. Então ele ficou 11 meses e 4 dias como prefeito interino. Ele concorreu a uma eleição e perdeu essa eleição com o Manuel. Quem foi o vencedor dessa eleição foi o Manuel. Se tivesse ficado 3 anos e meio, teria um problema maior, porque ele tem que se afastar 6 meses antes do período terminar. Ele afastou com 11 meses. Então, assim, a maioria do mandato é feito por um outro prefeito eleito, né, diplomado. Ele não foi nem diplomado como prefeito, ele foi só vereador. Ele concorreu a essa eleição em 2009 e perdeu essa extemporânea. Ele concorreu à eleição e ganhou em 2012. Essa foi a primeira eleição dele como prefeito. E essa agora é a segunda, então está muito claro para explicar isso aí. Né? Então, nós fez uma bagunça da cidade, a gente conseguiu contornar direitinho, tentam desestabilizar a segurança que a cidade sempre tem. É típico desse grupo, infelizmente, mas a gente vai conseguir levar a gente do mesmo jeito. Volney, agora me conta, por que você se considera melhor candidato se comparado aos outros 2 candidatos? Por que o Volney deve ser eleito vice-prefeito? Não, eu não me considero melhor que os outros candidatos. Claro, eu tenho uma experiência que os outros não tiveram. Talvez, quando eles tiverem a possibilidade deles, se saiam melhor do que eu. Mas acho que deve votar porque o governo deu certo. Então, eu acho que a gente merece essa confiança, essa continuidade para continuar fazendo muito mais do que nós já fizemos. 5 segundos para você deixar uma mensagem que o tempo estourou para os seus eleitores, para os itabetenses que estão assistindo a essa transmissão ao vivo aqui no Sou Notícia. Olha, confie em nós e vote 55 no dia 2 de outubro. Vamos que vamos. Bom, foi lá nos 5 segundos. Olha, foi um prazer te receber aqui na redação do Sou Notícia. Estamos à disposição. E como sempre, com o Sou Notícia, entre das notícias, das informações. Claro. Bom, muito obrigado. Para você que nos assistiu, que acompanhou essa série de entrevistas do Sou Notícia, eu agradeço pela sua audiência e te peço, continue acompanhando, porque até o dia 2 de outubro a gente vai te dar as notícias, as informações de tudo que acontece nesse período eleitoral em Itabirito. Inclusive, no dia 2 de outubro, cobertura especial ao vivo aqui no Sou Notícia, na apuração voto a voto, no dia dos candidatos votando, enfim, todos os bastidores você acompanha aqui no sounoticia.com.br. Um grande abraço e uma boa noite.